Essa é uma das histórias do bolinho de chuva. Era uma vez, num lugar que desconhecemos, num tempo que também não sabemos quando. Só sabemos que foi há muito, muito tempo. Uma vovó que fazia comida para sua família toda. Todo dia ela se levantava e preparava pão fresquinho para comerem. Eles adoravam. O pãozinho saía do forno sempre fofinho e cheiroso. Acontece que quando chovia, o pão não ficava bom, o fermento não pegava e o pão da vovó embatumava. Isso deixava a família faminta e a vovó muito triste. Num certo dia de chuva, cansada de ver seus pães fracassarem, a vovó decidiu fazer algo diferente. Chovia muito para sair de casa e fazer compras ou ir à feira. Para piorar a situação, havia poucos ingredientes na casa. Em sua cozinha só tinha farinha, açúcar, sal, óleo, fermento, leite e ovos frescos que colhera ainda de madrugada. Decidida a vencer a guerra contra os dias chuvosos, a vovó pôs a cachola para pensar, e a mão na massa e se meteu a misturar ingredientes numa tigela. Primeiro quebrou uns ovos para ver se estavam bons. Estavam. Em seguida, juntou um pouco de açúcar, um pouco de leite, foi colocando a farinha aos poucos, até ficar com a massa molenga, mas consistente. Teve a ideia de colocar um pouco de fermento para dar leveza à massa. E agora, olhou à sua volta novamente e seus olhos pararam num tacho de frituras. Sim, por que não? Lá foi ela esquentar o óleo. Pegou um pedaço de massa com uma colher e, com a ajuda de outra, derrubou um pouco de massa no óleo quente. Ficou olhando as bolinhas se formarem em volta do pedacinho de massa que ia se firmando ao som do óleo quente. Quando a massa estava dourada e firme, a vovó retirou-a da panela e colocou para descansar num prato. Ela provou. Nada mal, mas faltava alguma coisa que ela não sabia o que era. Pensou em colocar mais açúcar na massa, mas não havia suficiente para tanto. Foi aí que teve a ideia de usar o restinho do açúcar que tinha no pote, misturando com um tiquinho de canela que ela adorava, e simplesmente passar os bolinhos no açúcar perfumado. A família da vovó adorou a novidade e a receita ficou famosa por toda a redondeza. Desde então, sempre que chove, tem cheiro de canela vindo da cozinha e criança feliz à espera dos famosos bolinhos da vovó, também conhecido como bolinho de chuva. Vocês gostaram da história do bolinho de chuva? Bom, é só uma história, né? A gente não se sabe ao certo como que surgiu essa receita, como que surgiu esse nome, mas esse bolinho, ele faz maior sucesso no mundo todo. Claro que cada lugar de um jeitinho diferente, com nome diferente também. Mas ele é muito gostoso. Há quem diga que o nome é porque quando ele está fritando, lembra o barulho da chuva. São muitas histórias. Será que a mamãe sabe porque ele se chama assim? Será que a vovó sabe dessa receita? Pergunta aí em casa. Agora você vai pegar a sua atividade da receita do bolinho, que a gente vai fazer já já. Aqui nessa atividade, temos a medida em xícara e em colher. E aí, você vai responder aqui, ó. Você vai desenhar quantas xícaras e quantas colheres. Lá na receita, nós temos 1,5 xícara de farinha e meia xícara de leite. A tia desenhou aqui, ó. 1,5 xícara de farinha e meia de leite. Agora, a tia vai perguntar para você pensar aí na sua casa. Quantas xícaras eu tenho aqui? Será se eu juntar essa metade com essa metade, eu vou ter 1 xícara inteira? O que é metade? Não é eu dividir o inteiro no meio e ficar com 2 partes? Então, você vai pensar aí na sua casa, tá bom? E quantas colheres? Tem 3 colheres de açúcar e 1 colher de fermento. Então, a tia desenhou aqui, ó, 3 colheres de açúcar e 1 de fermento. É o que você vai fazer em casa.
Aqui nós temos vários aparelhos usados para medir. Esse aqui, ó, é o termômetro, ele é usado para medir temperatura. Esse aqui é a fita métrica, usada para medir distâncias, né? Tamanhos, em metros, centímetros. E aqui é a balança, usado para pesar, medir os quilos. Aqui é o velocímetro, usado para medir a velocidade. E aqui é um recipiente usado para medir litros. O leite, a água, o suco. Você vai fazer um X no aparelho que a gente usa para medir a farinha. E vai circular qual a gente usa para medir o leite. Agora vamos seguir a receita do bolinho de chuva da sua atividade. 1,5 xícaras de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 ovos, meia xícara de leite e óleo para fritar. Bata bem os ovos com o açúcar, adicione o leite e misture. Adicione a farinha e o fermento até obter uma massa lisa. Deve ficar um pouco firme, que não escorra tanto da colher. Frite em óleo quente até ficar dourado. Coloque em um prato com papel toalha, polvilhe canela e açúcar. Agora vamos fazer a receita. Primeiro misture os ovos e a açúcar. Com o pé na lama, meu nariz tapado, minha avó me chama, menino, vem cá, vem tomar chá. Vem comer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate quente. 2, 3 colheres. Muito mais do que bom, é excelente. Oh, que tarde tão bela. Meia xícara de leite. E agora a farinha, 1,5 xícaras. O fermento é 1 colher. A tampinha do fermento equivale à medida de 1 colher de sopa. Então, veja que a massa ficou firme e não escorre tanto da colher. Agora é só fritar. Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim? Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim? A terra gosta da chuva e eu gosto da chuva.